bem, tranquilo? Vamos lá para mais uma aula de física, tá? Aula da física A, aula número 11, tá? É uma aula sobre alguns conceitos que fala de massa, peso e a força elástica, né? A lei de Hooke, tá? Então vamos discutir esses três itens aqui, tá? E em seguida depois vamos para as questões, né? Dá para fazer bastante exercício, é um livro de exercício sobre isso. A tarefa mínima, né? A tarefa complementar, bem tranquilo, tá, pessoal? Não está tão complicado resolver lá, mas tem que estar bem atento. Bom, primeiro de tudo, ó, massa e o princípio da inércia. Quanto maior for a massa de um corpo, mais difícil será acelerar esse corpo. Dizemos que a massa ela informa a inércia de um corpo, ou seja, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia de um corpo. Ó, por exemplo, né, qual o professor de vocês que tem maior inércia? Uma questãozinha fácil, né? Tá? Uma dica, né? Acho que é da área de exatas. Né? Não sou eu, nem o Pedrinho. Mas de boa, tá? Então, quanto maior a massa, maior a inércia de um corpo. Beleza? Aí, comparando agora a massa e o peso de um corpo. Ó, a massa de um corpo não varia, independente de haver algum astro próximo dele ou não. Ou seja, aqui na Terra, a minha massa, tá, ela equivale a 78 kg. Ela tem uma massa de 78 kg. Se eu for para a Lua, a minha massa na Lua também vai ser 78 kg. Se eu for para Astorga, a minha massa lá em Astorga vai ser 78 kg. Tá? Ela não depende do local onde eu estou. Já o peso, além de depender do local no qual é aplicado, também depende além de depender do corpo, né, no qual ele é aplicado, ele também depende do local em que se encontra, tá? Porque o peso é o produto da massa pela gravidade. Ou seja, e essa gravidade aqui, ela depende do astro, depende do corpo que está próximo do outro corpo. No nosso caso, qual é o G aqui na superfície da Terra? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o G na superfície da Lua? Aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então veja, se eu multiplicar um valor, no meu caso 78 por 10 e 78 por 1,6, tá? Eu teria pesos diferentes aqui na Terra e na Lua. Tá? Então veja, cuidado, o peso, além de depender do corpo, né, da inércia da massa do corpo, tá, no qual é aplicado, também depende do local. Já a massa, tá, não depende do local, é só do corpo mesmo. Beleza? Então, ó, comparem bem aí massa e peso, tá? Veja, o peso é um pouco mais abrangente do que a massa, né? Coloquei uma tabelinha para vocês aqui, ó, só para poder diferenciar muito bem isso daí. Ó, massa e peso, primeiro, conceito. Tá? A massa é uma grandeza associada a um corpo. Peso, força de atração entre massas. No nosso caso, né? Eu atraio a massa da Terra, tá? A massa da Terra me atrai. A unidade, massa, quilograma, peso, é dado em Newton, no SI, Sistema Nacional. A natureza, a massa é uma grandeza escalar, o peso é uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido. Tá? A massa depende apenas do corpo e o peso do corpo e do local onde se encontra. Joia, moçada? Tá? Entenderam bem a diferença entre massa e peso? Beleza. Agora a segunda parte da aula, a lei de Hooke, a força elástica. Né? Ó, se a gente pegasse aqui uma molinha, ela tem um tamanho natural. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, um certo pezinho. Esse peso ele vai fazer uma força nessa mola, tá? Tendo uma certa deformação. Tá? A deformação eu chamei de x. Então, olha só, toma cuidado. Ó. Ela tem um tamanho natural. Quando ela foi puxada verticalmente para baixo, tá? Ela teve uma extensãozinha aqui. Ó, tá? Essa é a extensãozinha dela devido a essa força. Se eu dobrar para a mesma mola, se eu dobrar a força, dobrar o pezinho aqui, tá? A deformação também dobra. Aí vem a primeira lei de Hooke. Quanto maior a força, maior vai ser a deformação. Tá? Ela pode ser escrita assim, ó, F é igual a K vezes X. Tá? O F é a força que é feita nessa molinha. Se for na vertical aqui, ó, quase sempre é o peso do objeto que está aqui. Tá? O K é a constante elástica dessa mola. Então, o próprio nome vai falar, é uma constante. Tá? Essa é uma característica de cada mola, como essa daqui. Tá? E o X é o tanto que ela deforma. Tá? Então, o X é a deformação dessa mola ou do corpo onde é aplicada essa força. Então, veja, quanto maior for a força, maior vai ser a deformação. F igual a K vezes X.
Moçada, aqui você vai usar bastante depois em algumas outras matérias que vem, né? Como o início de um exercício, beleza? Lei de Hooke, F igual a K vezes X. As unidades, né? A força é dada em Newton, tá? A deformação é dada em metro, no sistema internacional, e a constante é dada em Newton por metro, tá? Você costuma trabalhar sempre no sistema internacional. Ó, vamos lá para um exercício, tá? Eu peguei um teste lá, acho que um exercício legal, tá? Do livro de exercícios de vocês, está lá na página 100, tá? É o exercício número 40. Ó, no sistema a seguir, as molas ideais têm cada uma constantes elásticas igual a 2.000 Newton por metro. Então, cada constante elástica da mola, tanto da A quanto da B, vale 2.000 Newton por metro. E o comprimento natural dela é de 10 centímetros. Tá vendo aqui, ó? Tá? Ele tem um tamanho natural de 10 centímetros. Aqui também, ó, 10 centímetros. Beleza? Beleza. Qual é o tamanho, então, LA mais LB? Quer dizer, tá, depois que foi colocado esses bloquinhos, né, houve uma extensão dela. Tá? Ela ficou um pouco distendida. Se ela ficou um pouquinho distendida, tá, teve um aumento, uma deformação. Eu vou calcular essas deformações. Tá? Aí, o tamanho natural são 10 centímetros. O tamanho natural também são 10 centímetros. Eu tenho que somar essa deformação e mais essa deformação, tá? Para dar o tamanho total. É isso que ele quer. O LA mais LB. Beleza, vamos lá para tentar resolver. Aqui estão as alternativas: 20, 22,5, 25, 27,5 e 30 centímetros, tá? E o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui a minha figurinha, tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos pegar primeiro, ó, aplicar na molinha B. Na mola B, tá? A lei de Hooke, F é igual a K vezes X, tá? A massa de cada bloquinho desse é de 5 kg, certo? Então são 50 newtons. Então, qual que é a força? Pensa só na molinha B aqui, ó. Esquece a molinha aqui para cima, na B. Quem que está esticando ela aqui para baixo? É o peso do B, então são 50 newtons. Qual que é a constante dessa mola? 2.000 newton por metro. Aí eu acho a deformaçãozinha dela. Lembrando, qual que é o tamanho natural da molinha? 10 centímetros e 10 centímetros. Tá? Cuidado com as unidades, tá, moçada? Então, a força 50 newtons, a constante 2.000 newton por metro. Tá? Então, a deformação vai ser em metro. Tá? Então você vai pegar 50, né? O 2.000 passa dividindo, vai dar um resultado da deformação que é o x em metro. Tá? Eu tenho que transformar para centímetro, né? As respostas estão em centímetros, tá? Então essa deformação já, tá, vai dar um valor em metro, eu vou multiplicar por 100 para passar para centímetro. 2,5 centímetros, beleza? Então veja, o tamanho natural dela, tá, dela é de 10 centímetros, mas ela vai deformar 2,5 centímetros. Tá? Então 12,5 vai ser o tamanho da comprimento da molinha B. Tá? Vamos pegar agora e aplicar na molinha A. Na mola A, tá? F igual a K vezes X para a molinha A. Só que cuidado, ó, a molinha A, ela está aqui. Tá? Ela, ó, quem está puxando ela aqui verticalmente para baixo, isso aqui é um corpo só. Tá? Isso é um corpo só, desprezando a massa dessa molinha, claro. Então seria o corpo A mais o corpo B. Então são 5 kg de um e mais 5 do outro. Então seriam 10 kg, ou seja, 100 newtons puxando e esticando a molinha A. Então provavelmente ela vai estar mais esticada, mais deformada um pouco que a B. Então vamos lá. 100, certo? 100, porque esse mais esse, tudo isso é uma coisa só que está puxando verticalmente a molinha. A constante é a mesma, tá? As duas molas têm a mesma constante. Então eu vou ter a deformação. Veja, concorda que dobrou a força, então também vai dobrar a deformação, tá? Calculei aqui, ó, passou dividindo, tá? Vai dar um valor em metro, multipliquei por 100, 5 centímetros. Então ele quer saber o tamanho total, né? Depois desse sistema aqui em equilíbrio. Então, cada uma tinha 10 centímetros naturalmente antes. A B deformou 2,5 e a A deformou 5 centímetros, né? Tem que somar tudo isso aqui então. Então o comprimento final que ele quer vai dar 12,5 centímetros da B, né, que é 10 mais 2,5, mais 15 centímetros da A. Tá? A ela tem 10, ela está deformada 5 centímetros. Somando os dois, 27,5 centímetros. Tá aí uma questãozinha, tá, sobre a lei de Hooke, né, deformação em molas. Beleza, moçada? Bons estudos agora. Vamos lá, ó, tem tarefa mínima, tarefa complementar. Tá? Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp. Beleza? Bons estudos.